Olá, meus queridos. Olá, futuro aprovado. É, Hoje estamos trazendo para você aqui mais uma resolução de questões, tá? Uma aula de resolução de questões, tá? Nós vamos resolver aqui as questões da prova de Ji-Paraná, né? É, a prova de agente administrativo, essas questões de língua portuguesa, tá? Para você. Vamos estar resolvendo aqui juntamente com você, né? Para poder a gente estar treinando aí, porque o concurso está previsto, né? E a gente vamos estar resolvendo aí uma série de provas para você, tá? Já ir se adaptando aí, né? Com os assuntos mais cobrados, né? Que nos últimos concursos, né? Inclusive com a banca a qual fez o concurso, né? E a gente vai estar trazendo para vocês aí as provas que foi cobrada no concurso e também algumas, né? Questões mais novas também, tá? Nós já resolvemos aí a questão número um, né? E vamos estar resolvendo as demais agora, tá? Para você. Essa prova foi a prova de 2018, né? O edital saiu em 2017, tá? Se você ainda não nos segue aí no Instagram e também nas nossas redes sociais, no YouTube, já começa a nos seguir e deixe seu like aí, tá? Para fortalecer o canal, tá bom? Vamos lá para a questão de número 2, né? Porque a questão número um nós já resolveu, tá? No vídeo anterior, se você não assistiu, só dá uma voltada para trás, você vai ver a questão, o vídeo, tá bom? Então vamos lá na questão número 2. A questão número 2 ela fala o seguinte: é, em para se perceber que 10 minutos é tempo curto demais para a maior parte das atividades cotidianas, a oração destacada exerce função de. Ele está perguntando aqui a função dessa oração destacada aqui, tá? Em letras maiúsculas, né? Letra A, predicativo. Letra B, complemento nominal. Letra C, objeto direto. Letra D, objeto indireto. Letra E, oposto. Vou deixar aí 2 segundinhos para ver se você responde, tá? E, e aí você pausa o vídeo e responde, tenta responder, e depois a gente vai trazer a resposta para você, tá bom, pessoal? E vamos lá com o gabarito. Gabarito letra C, tá? Objeto direto. A banca trouxe essa questão e a afirmativa correta é letra C, objeto direto, tá? Não é predicativo, né? Porque ela não qualifica, né? Nem caracteriza o sujeito, né? Complemento nominal também não. Objeto direto, tá? Objeto indireto também não, né? Porque ela não é preposicionado, né? E nem tem verbo, o verbo, ele vem através do verbo perceber, né, que o verbo perceber é transitivo direto, então não tem como ser indireto, tá? Tem que ser objeto direto. Aposto também não, né, porque ela não explica ou especifica um termo anterior, tá? O gabarito é a letra C, né, aqui objeto direto, tá? Porque o verbo perceber, ele exige, né, objeto direto, né? Aqui ele vai falar aqui, para se perceber que 10 minutos é tempo curto demais para a maior parte das atividades cotidianas, né? Então, aqui, letra C, gabarito letra C, objeto direto, tá bom, pessoal? Vamos para a questão 3. Aqui fala o seguinte: assinale a opção em que a classe gramatical da palavra destacada foi corretamente indicada entre parênteses, né? Letra A fala o seguinte: gasta mais que isso para tomar um banho. Aí ele fala que é um pronome possessivo. Na verdade, é, vou deixar aqui aí, vou ler as alternativas, depois a gente vê com o gabarito. Letra B, esse ínfimo tempo, né, é quase nada. Ele fala que é um substantivo, né? Ínfimo, a palavra ínfimo, ele afirma que é um substantivo. Letra C, ler cerca de 150 palavras por minuto. Conjunção subordinativa, ele fala que a palavra por é uma conjunção subordinativa. A letra D, uma boa paquera jamais se contentaria. Aí ele afirma aqui que é um adjetivo, né?
jamais, a palavra jamais, ele fala que é um adjetivo. A letra I, insuficiente para uma perda mensal. Ele fala que é um substantivo, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, pausa o vídeo, aí você tenta responder a questão, tá bom? Lembrando que são questões da prova anterior, de Ji-Paraná, né? Do concurso de Ji-Paraná para agente administrativo, tá? Então, pessoal, aqui o gabarito correto é letra I, né? Perda é um substantivo, tá? É um substantivo, por quê? Aqui está falando ó, insuficiente para uma perda mensal, né? Uma perda mensal, tá? Então, ele é um substantivo, né? Porque a perda mensal é um substantivo, é correto, é realmente um substantivo, nomeando o ato de perder, né? No caso, ele nomeia, né? O ato de perder, tá? É, o substantivo, geralmente, ele nomeia, né, as coisas, né? Nomeia as coisas, um ato, né? Se ele nomear um ato aí, já se torna um substantivo, né? No caso, né? Aqui, no caso, perder, o verbo perda, né? Se torna aqui substantivo, né? Porque aqui, do anunciado aqui, você pode perceber, né? Uma perda mensal, né? No caso, ele seria um verbo, né? O verbo perder, né? Aqui, no caso, ele se torna um substantivo, tá? Então, por isso, né, a alternativa aí está certa, né? Aqui, a letra A é um pronome, mas é um pronome é, possessivo, né? Pronome possessivo. Letra B, ínfimo tempo, né? Aqui não é. Na verdade, aqui o pronome demonstrativo, né? Isso é pronome demonstrativo, tá? Não é um pronome possessivo, né? É um pronome demonstrativo. Isso para tomar um banho, né? Gastar mais que isso. Então, está demonstrando aqui algo aqui, né? Ínfimo tempo é quase nada, né? Aqui ele está falando que o ínfimo é um substantivo, mas quando na verdade é um adjetivo, porque ele qualifica aqui o substantivo tempo, né? Tempo aqui está na função de substantivo, tá? Então, letra C, né? A cerca de 150 palavras por minuto, né? Conjunção subordinativa, ele está falando que é uma conjunção subordinativa, porém, é uma proposição, né? Não é aqui o por, aqui é uma proposição, tá bom? Indicando a relação entre palavras e minuto, né? Letra D, jamais se contenta, ele afirma que é um adjetivo, porém é um advérbio, tá? Jamais, né? Uma boa paquera jamais se contentaria. No caso aqui, o jamais, né, advérbio de tempo, né, indicando aí a negação temporal, tá bom? Aí perda mensal, na verdade, é um substantivo, né, ele está afirmando aqui que é um substantivo, então, correta a letra I, tá bom? Alternativa, a questão número 4 agora, né, aqui fala o seguinte: a palavra a seguir, que pode substituir a conjunção destacada em logo, nesses 10 minutos, esse leitor, sem pressa ou correria, teria devorado nada menos que 3 páginas, sem alteração de sentido. Ele está perguntando aqui qual palavra pode substituir, né, aqui a palavra aqui logo, tá? A letra A fala, no entanto, né? Letra B, porque? Letra C, portanto. Letra D, porém. Letra I, entretanto. Qual você acha que é, pessoal? Deixa aqui sua resposta. Comenta aqui e vamos ver se você vai acertar, tá bom? Gabarito. Letra C, portanto, né? Seria o correto, tá? As outras estão erradas, né? Aqui, o portanto é a ideia de conclusão, sinônimo de logo, tá? É uma ideia de conclusão, né? Logo, então, né?
logo, ou então, portanto, né? Então, seria o correto, tá bom? Os restantes estão errados, tá bom, pessoal? Aí, ó, aqui o comentário embaixo da questão, né? É a única que mantém o mesmo sentido conclusivo na conjunção logo, na frase. Portanto, seria correto. A questão de número 5 fala o seguinte: em apenas dois trechos a seguir, em apenas um dos trechos a seguir, a palavra destacada é considerada um coletivo. Assinale, ó, tá? Qual que é a palavra coletivo, tá? Aqui ele está perguntando, né? Letra A. Maior parte das atividades cotidianas. Atividades, aqui ele está falando que aqui, né, é um coletivo. É a palavra destacada que está escrita aqui são essas palavras que está em letras maiúsculas, tá? Letra B. Com esse acervo formidável, acervo, né? Amplia seus pensamentos, aqui ele está perguntando se pensamentos é coletivo. Reserve essa fração quase inútil, fração, ele está perguntando se fração é um coletivo. Não é essencial muita reflexão. Reflexão, ele pergunta se é um coletivo. Deixe o seu comentário afirmando aí, tenta pausar o vídeo e tenta responder, tá? E trazemos aqui o gabarito, né? Para você, o gabarito é letra B, tá? Acervo, tá? Acervo formidável. O acervo é a única palavra coletiva entre as opções. Aqui o restante está errado, tá? Porque atividades está no plural, não é um coletivo, tá? Letra C, pensamentos também é plural de um substantivo comum, não é coletivo. A fração quase inútil, né? Fração quase inútil, a fração parte de um todo, não um conjunto de partes, né? No caso, é uma parte, né? Fração é uma parte, não é um coletivo, tá? Reflexão é um substantivo abstrato individual. Acervo, né? É o único aí que é um coletivo, tá bom, pessoal? Vamos para a questão número 6. Prefixo presente na palavra, o prefixo presente na palavra irrefutável significa anterioridade, letra A, né? Letra B, igual. Letra C, movimento para baixo. Letra D, movimento para cima. Letra I, negação. Pessoal, as bancas gostam muito de cobrar, né, essas questões relacionadas a você conhecer, né, as palavras, saber o sentido da palavra, o significado das palavras, né? Então, é muito importante você já ir se familiarizando com essas palavras, tentar, quanto mais você lê, né, textos, né, resolver questões, mais você vai se familiarizando com essas palavras, tá? Aqui a resposta aqui é letra I, tá? Gabarito letra I, negação, tá? Porque aqui tem um comentário, né? Ela é formada por ir, prefixo, refutável, que pode ser refutado, né? O prefixo ir é uma forma de in, né? Usada antes de palavras iniciadas com R ou L e significa negação, ausência ou contrário de algo, tá? Portanto, irrefutável, que não pode ser refutado, ou seja, indiscutível, negável, tá? Gabarito letra I é uma forma de negação, tá bom? Indiscutível, né? No caso, irrefutável, né? No caso, irrefutável é negação, tá bom? Questão número 7. Leia a frase a seguir. Quando chegar aos 30 anos,
terá lido nada menos que 120 livros. A oração subordinada destacada, quando chegar aos 30 anos, apresenta, expressa uma ideia de tempo, letra A, né? Tempo, letra B, consequência, letra C, causa, letra D, concessão, letra I, conformidade. Vou dar 2 segundinhos para vocês e você tenta resolver a questão, tá? Deixe no comentário e já trago para vocês o gabarito, né? O gabarito da banca foi letra A, tempo, né? A oração subordinada, quando chegar aos 30 anos, essa é a oração aqui que ele está perguntando, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela, ela estabelece o momento em que a ação principal terá lido nada menos que 120 livros. Será concluída, tá? Ela estabelece momento, então é uma oração ali, ela é uma oração temporal, né? Adverbial temporal, tá? É um modo de tempo, né? O termo quando é um conectivo típico de tempo e indica circunstância temporal. Outros exemplos de oração temporais é quando o professor chegou, os alunos já estavam em silêncio, né? Quando o professor chegou, a outra, né? Assim que terminar o livro, vou ter emprestar. No caso, assim que terminar, né? Então, ele está dando ali um exemplo, né, de oração temporal. Essas orações respondem à pergunta quando, né? Quando vai terminar de ler o livro, né? No caso, assim que eu terminar, né? O professor chegou quando? O que reforça sua função temporal, tá? Então, o gabarito letra A, né? Aqui da questão número 7 expressa uma ideia de tempo, tá bom? A questão de número 8, né? Agora vamos para a questão número 8. Se a oração destacada, se a oração destacada em não é essencial muita reflexão para se perceber que 10 minutos é tempo curto demais. For desenvolvida, o verbo deverá assumir a forma. Ele está perguntando se a oração destacada em, aí esse trecho aqui, né, é a oração, for desenvolvida, o verbo deverá assumir a forma, letra A, percebemos, letra B, percebíamos, letra C, pertencemos, percebêssemos, no caso. Letra D, percebo. Letra E, perceba, né? Ele está perguntando aqui como ficaria, né, esse verbo aqui, o verbo perceber, né, é, se a oração fosse desenvolvida, o verbo deverá assumir a forma como, né? Não é essencial muita reflexão para que se perceba, né? Para se perceber que 10 minutos é tempo curto demais. Então, pessoal, aqui, ó, percebemos, pode ver que não dá certo. Para se percebemos, né? Aqui pode ver que até, assim, quando você está falando ali, você já vê que não dá uma locução ali na sua palavra, você vê que não fica legal, né? Ó, para se percebiamos, não, também não dá. Para se percebêssemos, para se percebêssemos que 10 minutos, também não. Para que se percebo, pior ainda, né? Para que se perceba, aí sim, né? Pode ver que dá zoa mais legal, né? Então aqui a resposta é a letra I, né? O gabarito é a letra I, perceba, né? A palavra correta, que se encaixaria corretamente ali, né? Porque ela está correta, porque a oração reduzida para se perceber expressa a finalidade.
e ao ser desenvolvida, assume a forma para que se perceba, tá? A forma perceba está no presente do subjuntivo da terceira pessoa do singular que mantém a impessoalidade na frase. Já percebemos, letra A seria pessoal e mudaria no sentido da construção original, tá? No caso aqui, poderia se confundir com a letra A, né? Percebemos, né? No caso, pode ver aqui que talvez daria ali para se confundir, né? Para se percebermos que minutos é tempo curto demais. Mas, mesmo assim, né? O correto seria letra I, para que se perceba, né? No caso ali, ele está falando é, da terceira pessoa no singular, né? Não está falando ali na primeira pessoa, tá? Então, você tem que ter essa noção. É, questão número 9. Assinale a opção em que o acento indicativo de crase foi corretamente empregado, como em há pouco agrega as relações pessoais, né? E pouco agrega as relações pessoais. Ele está pedindo aqui para ver qual ficaria corretamente, né? De acordo com essa frase aqui, né? O acento, o indicativo de crase, né? Letra A. Estava disposto a colaborar. Letra B. Anda a pé. Andar a pé é bom para a saúde. Letra C. Referiram-se a nós durante a reunião. Letra D. Sentiu-se à vontade na reunião. Letra E. Dedicavam-se a ela com esmero. Esmero. Pessoal, 2 segundinhos para você responder. Dê pausa no vídeo e tenta responder, né? E depois você venha no gabarito, tá bom? Aqui, a alternativa correta é letra D, tá? Sentiu-se à vontade na reunião. O comentário, aqui vamos responder aqui. Letra A, está disposto a colaborar, está errado. O correto é a colaborar, né? Sem o acento de crase ali. Tá? O verbo colaborar exige preposição a, mas colaborar é um verbo e não se usa crase antes de verbos, tá, pessoal? Fica bem, aí fica a dica para vocês aí, tá? Letra B, né? Andar a pé é bom para a saúde. Tá errado, né? A pé. O correto é a pé, sem acento crase aqui, né? É, a expressão a pé é uma locução adverbial invariável e não leva crase, tá, pessoal? Letra C. Referiram-se a nós durante a reunião. O correto é a nós sem acento, né? Sem crase. Pronomes pessoais, como nós, não admite a crase, tá? Os pronomes, né? Como nós, não admitem a crase, tá? Sentiu-se à vontade na reunião. Aqui é o gabarito correto, à vontade. É uma locução adverbial feminina e por isso leva crase. Dedicavam-se a ela com esmero. Errado, o correto é a ela, sem crase, antes de pronomes pessoais, como ela, não se usa crase. A resposta é a letra D. Sentiu-se à vontade na reunião. O uso da crase está adequado por ser uma locução adverbial feminina. Tá bom, pessoal? Pode perceber aqui, pessoal, que aqui, ó, o pronome, tá? Ela não se usa crase, que muita gente poderia se confundir, né? Na letra I. A ela, né? Ela é um pronome, tá? Por isso não se usa crase. E também, é, nessa daqui também, né? A nós, também, né? É um pronome também, um pronome pessoais, né? Pode ver que também não pode se usar a crase, tá bom? Vamos para a questão número 10. A respeito dos 3 verbos do trecho. Muda sua vida,
amplia seus pensamentos, agrega cultura. Pode-se afirmar que apenas um é transitivo direto? Letra B, todos são transitivos diretos? Letra C, apenas um é transitivo indireto? Letra D, todos são transitivos indiretos? Letra E, apenas um funciona como verbo de ligação. 2 segundos para você responder, tá? E aí a gente já traz o gabarito, né? O gabarito letra B, todos são transitivos diretos, muda sua vida, aqui, essa frase, verbo mudar, objeto direto, sua vida, né? Muda sua vida. Então, aqui, são transitivos diretos, né? Todos, esses verbos aqui. Mudar, muda o quê? Muda algo, né? Então, é o verbo transitivo direto. Ampliar seus pensamentos, verbo, ampliar, objeto direto, seus pensamentos, né? No caso aqui, seus pensamentos, objeto direto, tá? O verbo ampliar, ele exige, né, alguma coisa ali na frente, né? Então, ampliar, amplia algo, né? Então, algo, seus pensamentos, né? Transitivo direto também. O verbo agregar, objeto direto, cultura, tá? Agregar cultura, né? Então, quem agrega, agrega algo, cultura, tá bom? Transitivo direto. Os três verbos exigem complemento sem preposição, né? Ou seja, são transitivos diretos. Nenhum deles exige preposição e nenhum é verbo de ligação. Como ser, estar, ficar, né? Um verbo de ligação seria esse aqui, tá? Ser, estar, ficar, né? São verbos de ligação. Se fosse com preposição, né? Agrega a cultura, exemplo, agrega cultura aos povos, no caso aqui, né? Agrega cultura, vou escrever aqui na frente. Agrega cultura, não vai dar muito bem aqui não, porque cultura, né? Mas é o seguinte, se vocês escrever agrega cultura aos povos, aí teremos um objeto direto, né? E um objeto indireto, tá, pessoal? Aos povos, aí ficava proporcionado, né? Aos povos, objeto indireto, tá? Objeto direto e indireto, tá bom? Então, se for preposicionado, né? Aí sim é um objeto direto, tá bom? Ou então, assim, precisa de algo, né? Quem precisa, precisa de algo, né? Precisa de alguma coisa, né? Então, é, então aí seria um objeto indireto, tá bom? A questão de número 11, né? Ela fala o seguinte: conjunção que indica o trecho, se for cuidadosamente se for cuidadoso e souber fazer boas escolhas, com esse acervo formidável, muda sua vida. Expressa a ideia de, essa conjunção, ele está perguntando, a conjunção que indica o trecho, esse trecho aqui, né, expressa a ideia de comparação, letra B, consequência, letra C, finalidade, letra D, concessão, letra E, condição. 2 segundos para você responder. É importante você pausar o vídeo e tentar responder a questão. Aí sim, depois você vê o comentário, tá bom, pessoal? Percebam que as questões não são de nível difícil, tá? São questões bem razoáveis, né? De nível médio, bem tranquilas, né? Aqui é o gabarito. Gabarito letra I, a condição, né? Conjunção C é uma conjunção subordinativa que, nesse contexto, introduz uma hipótese. Se for cuidadoso, caso seja cuidadoso, né? No caso ali, se for cuidadoso, caso seja cuidadoso, ou seja, está sendo colocada uma condição para que algo aconteça. Depois muda a vida, né?
Essa estrutura é típica de uma oração subordinada, adverbial condicional, tá? Oração subordinada, adverbial condicional, tá? Resposta, letra I, né? Condição, tá? Aqui é, se for cuidadoso e, e souber fazer boas escolhas, com esse acervo formidável, muda a sua vida, né? Então, perceba que ele está dando aqui uma condição, né? Ele está dando ali uma condição, né? É, uma frase de condição, né? Questão de número 12, ela fala o seguinte: um dos verbos destacados a seguir apresenta-se no modo imperativo, aponte-o, né? Letra A. E se distancia do tempo que gastamos para um excelente trabalho. Letra B. Uma bela mulher gasta mais tempo para se arrumar. Letra C. Encare agora os mesmos 10 minutos por outro ângulo. Letra D. Agora, para que seus pensamentos possam voar. Letra E. Certamente provocaria risos. Ele está perguntando, é, um dos verbos destacados a seguir apresenta um modo imperativo, tá? Distância, gastar, gasta, encare, possam, provocaria. Qual que é a resposta? O gabarito é a letra C, né? É a palavra encare, tá? O verbo no modo imperativo, afirmativo, usado para dar uma ordem ou sugestão. Encare os 10 minutos por outro ângulo, né? No caso, ele está dando ali uma sugestão, uma ordem, né? Então, as demais formas verbais, distância, presente do indicativo, gasta, presente do indicativo, possam, presente do subjuntivo, provocaria, futuro do pretérito. A resposta é a letra C, encare, é o nosso gabarito, tá bom? O modo imperativo. Questão de número 13, ela fala o seguinte: o vocábulo U, tônico fechado, descerto substantivo no singular muda para o U, né? Tônico aberto, O no caso, né? O vocábulo U, tônico fechado, né? Com a U, né? De certos substantivos no singular muda para O, né? No caso, tônico aberto. Quando a palavra vai para o plural, como em corpo, corpus, né? Assinale a opção em que esse mesmo fenômeno acontece com o substantivo destacado, tá? Aqui está perguntando, né, quando a palavra é mudado, né? Ali no caso, tem palavras que a gente fala, né, no caso com tônico fechado, ou então com a palavra o, né, aberto, o, né? No caso aqui, corpo, a gente fala corpo, né? E aí quando você vai falar no plural, você fala corpus, né? Corpus. Então, você coloca no tônico aberto, letra O ali, né? E aqui dá as alternativas. A letra A. Fiz muito esforço ao, ao me exercitar. Letra B. Ele estava com a mão no bolso. Letra C. Observava, observava o contorno de seu rosto. Letra D. Entramos logo em acordo. Letra E. A janela era enfeitada por um toldo. Aqui, pessoal, a questão as outras aqui estão todas erradas, né? Letra B, C e D, né? Alternativa correta, letra A, tá? Porque a gente, quando você vai ler, né, esforços, né? No caso aqui, ó, esforços no plural, você vai ler esforços, né? Esforço, né? Esforço, você lê com tônico fechado, com letra O
fechado, esforço. E quando está no plural, você não vai ler esforços, né? Você vai ler esforços, né? Então, o gabarito é letra A, tá? As outras estão erradas. As outras todas, se você fala no plural, fala com tom fechado, tônico fechado. Questão 14, né? Aqui, pessoal, é muito importante, é interessante vocês verem que essas palavras, né? Isso aqui, você não vai aprender em aulas ali, você não adianta você querer é, ver aulas sobre isso aqui, né? Ficar ali muito, digamos, tentando aprender isso aqui. Isso aqui você vai aprender resolvendo questões, né? Lendo textos, né? Isso aqui você vai aprendendo no seu cotidiano aí, no dia a dia. Porque não adianta você ficar perdendo tempo tentando aprender as regras dessas tonicidades, né? Porque quando a gente já está numa idade mais, né, avançada, você tem que ler isso aqui, é, você tem que aprender isso aqui, resolvendo questões, né? É lendo, é no seu dia a dia, é escrevendo no WhatsApp. Você vai aprender ali, coloca no corretor do WhatsApp, você vai corrigindo o seu português, sua ortografia, tá? É aí que você vai aprendendo, né? Como você vai aprender essas palavrinhas, tá? Não adianta você ficar quebrando cabeça com as regras dessas palavrinhas. É perca de tempo, tá? Ou, aliás, se você tiver muito tempo, né? Se você não tiver pressa, aí sim você tem que assistir algumas aulas, porém não é compensativo. É melhor você resolver questões, né? E aí com os comentários das questões, aí sim você vai se familiarizando ali com essas palavras, tá? Não é compensativo você ficar vendo aula sobre essas coisas. Aqui vamos para a questão número 14, né, que fala o seguinte: o termo destacado em uma criança de 10 anos que entusiasmamente, não saiu a palavra. Uma criança de 10 anos que entusiasmada, adote a prática. Exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Letra B, oposto. Letra C, adjunto adverbial. Letra D, complemento nominal. Letra E, predicativo do objeto, né? Pessoal, uma criança de 10 anos que, entusiasmada, adote a prática. Ele está perguntando aqui, é essa palavra aqui destacada, tá? Vocês precisam sempre se atentar para a palavra destacada. Uma criança entusiasmada, né? Agora saiu a palavra. Exerce a função sintática de predicativo do sujeito, oposto, aposto, adjunto adverbial, complemento nominal, predicativo do objeto, né? O que estava entusiasmada, pessoal? Ela não era criança? Então, vocês precisam se atentar. Quem é o sujeito? Uma criança de 10 anos que, entusiasmada, adote a prática. Aqui é o predicativo do sujeito, tá? Letra A é o gabarito, né? Porque ele está qualificando a criança, qualificando aqui o sujeito, né? Uma criança de 10 anos que entusiasmada, né? Ela estava entusiasmada, né? A criança. Então, pode ver que ele qualifica, né? O sujeito aqui, tá bom? O termo entusiasmada está se referindo ao sujeito da oração, uma criança de 10 anos. Tá? Trata-se de uma oração subordinada, adjetiva. Uma criança de 10 anos que, entusiasmada, adote a prática. O termo entusiasmada indica estado ou qualidade atribuída ao sujeito, funcionando como predicativo do sujeito, né? No caso, funciona como predicativo do sujeito. Lembre-se, predicativo do sujeito é o termo que caracteriza ou qualifica o sujeito, geralmente ligado a ele por um verbo de ligação ou não. Tá bom? Aqui, ó,
É um pronome relativo, né? Ele está ligado aqui pelo pronome relativo que, tá? Aqui, ó, uma criança de 10 anos que, entusiasmada, né, adote a prática. Vamos para a próxima, né? Aqui, a questão, nossa última questão, né, da prova, que a prova veio cobrando 15 questões, tá? De ensino médio lá. Para a gente administrativo, ela veio cobrando 15 questões só de língua portuguesa, tá bom? E acredito mesmo que vai vir mais ou menos isso aí de novo, né, no próximo concurso. Então, a língua portuguesa, ela é bem importante, vocês precisam estudar, né, porque ela realmente tem um peso muito grande aí nas provas de concurso, né? Quando vem cobrando, no mínimo, aí é 10 questões, né? Então, é muito importante vocês estudar mesmo língua portuguesa. A questão 15 fala o seguinte: a forma de voz passiva analítica destacada em imagine que a lógica irrefutável desses argumentos seja apresentada a uma criança de 10 anos. Corresponde, na passiva sintética, a letra A, apresentar-se-ia. Letra B, se apresente. Letra C, apresentava-se. Letra D, se apresenta. Letra E, apresentou-se. Aqui ele quer saber, pessoal, essa oração, essa duas palavras aqui destacadas, né? No caso aqui, ó, a forma de voz passiva analítica destacada nessa frase todinha aqui, destacada dessas duas aqui, ó, tá? Seja apresentado, né? No caso aqui, ó. Imagine que a lógica irrefutável desses argumentos seja apresentada a uma criança de 10 anos, tá? Vou dar 2 segundinhos para vocês. Vocês pausam o vídeo e tentam resolver a questão, tá bom? Gabarito letra B, é, se é presente, né, no caso aqui, a resposta seria a oração destacada está na voz passiva analítica e no modo subjuntivo, tempo presente. Voz passiva analítica, seja apresentada, no caso, né? Verbo auxiliar, seja, subjuntivo do verbo ser. Verbo principal do partícipo, apresentada, né, no caso aqui, apresentada é o verbo principal no particípio. Para converter essa forma para a voz passiva sintética, usamos a construção com a partícula ser e o verbo na forma correspondente ao termo e modo. Seja apresentadas subjuntivo, presente na terceira pessoa do singular, voz passiva analítica. Se apresente, subjuntivo, né? No caso aqui a palavra se apresente é um subjuntivo presente na voz passiva sintética. Voz passiva analítica é o verbo ser, partícipo, aqui é o partícipo, no caso aqui, ó, gente, é opcional, né? Ele é opcional, particípio. E a carta, né, foi escrita pelo aluno. A carta foi escrita pelo aluno. Aqui no caso, ele está dando aqui um exemplo, né? A carta foi escrita pelo aluno. Voz passiva sintética, um verbo transitivo indireto. Partícula se, né? Escreveu-se a carta. No caso aqui, a voz passiva sintética, né? E o gabarito é a letra B, tá? Ficamos por aqui, né? É a última questão. Perceba que não é umas questões muito difíceis, tá? Se você tiver ali um conhecimento básico aí de língua portuguesa, você já consegue gabaritar, tá? Essas questões da banca IBAD. São umas questões bem fáceis, né? Você não precisa ter um entendimento aí aprofundado para você conseguir acertar as questões, tá? É, a gente vai estar sempre trazendo para vocês aqui, resolvendo as questões para vocês, né? E pegando aí as manhas das questões que a banca vem cobrando, né, nos últimos concursos. Inclusive, nós vamos resolver também as outras questões nas outras provas que
que teve para nível fundamental, né? E vamos estar sempre dando dicas aqui para você, para como você resolver as questões, né? Porque aqui o nosso objetivo é te ajudar a resolver as questões, não é te fazer ali um mestre de língua portuguesa, né? Ou então é ali um professor de história e geografia, né? Nós vamos estar trazendo para vocês aqui diversas matérias, né? De acordo aí com as provas anteriores, né? Direito administrativo, direito constitucional, tá? Então, assim, o que caber a gente aí, o que a gente tiver ali, né, o que a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar ajudando e da melhor forma que a gente puder fazer, tá bom? Peço também desculpa aí a vocês, alguns erros aí que a gente cometeu, né, durante as resoluções de questão, mas a gente vai trazendo para vocês aqui o que a gente pode estar ajudando a vocês, tá bom? Agradeço a vocês aí por ter assistido o vídeo, né? E quero desde já também pedir a vocês também para poder seguir a gente aqui no YouTube ou então no Instagram, né? Tá deixando aqui seu like também para poder fortalecer e a gente vai estar sempre trazendo para vocês aqui esses vídeos ajudando vocês aí, né? E trazendo algumas novidades também, tá? Dando dicas de concurso, né? Notícias também, tá bom? O que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo para vocês, que o nosso objetivo aqui é ajudar pessoas, ajudar vocês e, e a gente vamos vencer junto, né? E que Deus venha trazer sua aprovação em breve, tá bom? Vamos ficando por aqui e um abraço do seu amigo aqui, João Antônio Siqueira, e fiquem todos com Deus. E até lá.